Olá, estou aqui novamente para convidar vocês a fazer uma prática de concentração. Hoje, vamos fazer a prática de concentração inspirada no livro de Grigori Grabovoi sobre os alimentos. E tem uma sequência lá, ele é um livro cheio de sequências numéricas, né, para você harmonizar todos os tipos de alimentos. Ele chama de produtos, né, produtos alimentícios, porque ele dá sequência para você harmonizar tantos alimentos naturais quanto alimentos é, que não são naturais, foram criados pelo homem, né? Como a manteiga é um alimento natural, a margarina não é um alimento natural, foi criado pelo homem, mas ele dá sequência para você harmonizar. Então, é um livro cheio de sequências numéricas, também tem sequência para harmonizar as vitaminas, né? Vitamina A, B, C e assim por diante. Então, no meio dele, ele dá essa sequência numérica e ele sugere você utilizar essa sequência assim. A série numérica para garantir a vida eterna com a concentração da consciência na memória dos produtos alimentícios consumidos é a seguinte: 2, 0, 8, 6, 8, 1, 3, 9, 8, 1, 9. Ao usar esta sequência, é aconselhável pensar na comida que você mais gosta, né? Às vezes nós gostamos de umas comidas que não são muito assimiladas pelo nosso organismo, né? Até nos prejudicam um pouquinho. Então, vamos harmonizar isso. Harmonizar não só no sentido da comida não prejudicar do alimento, como também você conseguir controlar a sua gula, né? Então, a harmonia vai nesses dois sentidos. Então, é aconselhável pensar na comida que você mais gosta e pronunciar mentalmente a sequência, ou olhar para a série numérica. Você pode simplesmente olhar, né, pensando em harmonizar, ou então pensar nesse alimento que você mais gosta e pronunciar mentalmente essa sequência numérica para você harmonizar. Lembrando que existe sequência numérica para você equilibrar o metabolismo, ou seja, você manter o seu peso normal. Se você está acima do peso, para você trazê-lo ao peso ideal. Se você está abaixo do peso, também para você trazê-lo ao peso ideal. É a mesma sequência numérica, porque a intenção é harmonizar. Existe, mas não é nesse livro. A sequência numérica que ele dá para harmonizar o peso corporal é no outro livro que trata de harmonizar em relação a doenças, e nesse caso seria obesidade, né? Ou abaixo do peso, né? Então, por isso que está no livro de harmonizar o corpo humano, onde ele sugere muitas sequências numéricas que se relacionam a vários tipos de doença. E obesidade ou é, desnutrição é uma espécie de doença. Por isso que não está nesse livro, que esse livro é para harmonizar os produtos alimentícios. Então, agora eu vou propor para vocês, eu vou ler com vocês a introdução. É um livro que demoraria muito tempo, precisaria de um curso para que eu passasse todas as sequências e várias sugestões de controle, de pilotagem, de gestão. Ele sugere vários tipos para cada vitamina, ele sugere um tipo de controle específico. Então, precisaria de um curso de 2 dias para poder ler e praticar tudo isso. Mas agora eu vou ler a introdução, que já é bem extensa, tá? Então, esse vídeo vai demorar um pouquinho, porque eu quero ler a introdução completa com vocês.
E essas imagens eu coloquei só para mostrar para vocês que, assim, tudo na nossa realidade é passível de controle, é controlável, segundo Grigori Grabovoi, incluindo os alimentos que nós ingerimos. Tá? Vamos, então, à leitura da introdução. Quem quiser fazer uma concentração específica para a saúde, a normalização do peso, vocês podem inserir aquela sequência numérica na esfera e inserir o objetivo de normalização da saúde, normalização do peso corporal e, junto, é claro, com a salvação global e o desenvolvimento harmonioso para todos. Vamos à leitura. Ao trabalhar com alimentos com o propósito de vida eterna, então, porque é isso, até através dos alimentos você consegue realizar o propósito de vida eterna para todos. Ao trabalhar com alimentos com o propósito de vida eterna e desenvolvimento eterno, é necessário considerar o seguinte: o influxo externo de matéria e informação contribui para as tecnologias de desenvolvimento eterno, de acordo com o princípio da saturação do plano biológico, de acordo com o princípio de treinamento de tecnologias de desenvolvimento eterno e de acordo com o princípio de interação entre o espiritual e o material. Se tiver algum errinho ali aí de português, é por causa da tradução e eu não tive muito tempo para fazer a correção. Então, por favor, relevem. Assim, quando se trata da ingestão de alimentos no corpo humano e, em geral, de produtos alimentícios consumidos pelos seres vivos, aqui, em primeiro lugar, é necessário considerar a tarefa geral e a ideologia do desenvolvimento eterno, voltada para a formação de tecnologias para o desenvolvimento eterno com base na nutrição. É necessário perceber a estrutura da alma manifestada na forma de um corpo físico. Os produtos alimentícios, que são um sistema de informação do mundo, entrando no corpo humano, interagem com a alma. Vamos lá. Os produtos alimentícios, que são um sistema de informação do mundo, por isso que eu coloquei essas fotos de paisagem assim, para você entender que os produtos alimentícios são semelhantes a essa paisagem, a essa visão do mundo. Eles, entrando no corpo humano, interagem com a alma. Então, a alma tem o poder de harmonizar tudo, inclusive os alimentos que nós consumimos. É aconselhável implementar as ações dos produtos alimentícios no nível do espírito, que constrói o corpo de acordo com o princípio biológico e de acordo com o princípio da gestão espiritual. A transição do funcionamento biológico do corpo para o nível de controle espiritual da matéria física também pode ser feita com o uso de alimentos. Com base nisso, as séries numéricas que correspondem aos produtos alimentícios direcionam os alimentos consumidos pelo homem para o campo do conhecimento do desenvolvimento eterno e, ao mesmo tempo, realizam a vida eterna do homem. É necessário levar em consideração o elemento de desenvolvimento de controle que consiste no fato de que muitas interações no corpo ocorrem no nível de uma combinação de produtos. No nível químico e biológico, no nível do metabolismo, a absorção dos alimentos pelo corpo ocorre no processo de vários efeitos colaterais dos produtos. No estudo da alimentação, usando a lógica do desenvolvimento eterno e da vida eterna do homem, é necessário gerenciar o resultado da interação dos produtos consumidos. Leve em consideração, incluindo os desconhecidos processos de interação,
que muitas vezes são importantes em termos de interação com a alma humana, com o espírito em termos de ação na estrutura da cognição do mundo. Então, você levando em conta que a alma pode harmonizar tudo e que ela realiza isso através do espírito, porque o espírito é a ação da alma. Então, se você tendo isso em vista, você pode até eliminar, como ele disse, os efeitos colaterais dos produtos alimentícios. O Criador, criando todas as coisas vivas e criando o Criador, criando todas as coisas vivas e criando todas as coisas, ficou repetido, dirigiu a interação dos vivos com os consumidos de tal forma que o princípio da vida eterna dos vivos foi realizado. Portanto, aqui precisamos considerar a estrutura do desenvolvimento humano, que também está amplamente conectada com o pensamento interior no nível das estruturas profundas da alma, onde ocorre a organização do corpo humano. Afinal, o corpo humano é simultaneamente organizado pela alma em um certo nível de gerenciamento espiritual. Portanto, a interação com o nível divino ocorre no plano das metas da administração, na direção da progressão eterna. A meta divina da administração, quer dizer, do controle, né? Sobretudo. Por meio dessa consciência, é possível encontrar tecnologias sistêmicas para o desenvolvimento eterno por meio da percepção dos alimentos. O primeiro elemento do nível geométrico de controle no campo da percepção humana é que é possível considerar produtos no nível de reflexão em um determinado hemisfério. Você imagina que no lado do coração, a cerca de 15 a 20 centímetros do corpo, já vamos imaginar isso, né? Do lado do coração, cerca de 15 a 20 centímetros do corpo, há um hemisfério que é côncavo de você. É côncavo, né? Essa a distância do seu corpo. Vários alimentos que você come são projetados na superfície interna dessa esfera. Proteínas, por exemplo, gorduras, carboidratos, e interagem de tal forma que ocorre o impulso da vida eterna de uma pessoa. Assim, a alma considera o processo de interação de seus produtos em um determinado nível de informação e passa alguns elementos e os direciona para o desenvolvimento eterno e corrige outros. Afinal, inicialmente, a alma é inequivocamente direcionada em sua ideologia, a organização e na estrutura de sua criação e desenvolvimento para a vida eterna do corpo físico de uma pessoa. Então, é assim, aqui a tradução ficou como hemisfério, mas vamos imaginar uma semi-esfera, tá? É uma esfera cortada, né? Então, há uma distância de 20 ou 15 a 20 centímetros do seu corpo ao lado do seu coração, no lado aqui do nosso coração. Você imagina à sua frente uma semi-esfera e dentro dessa esfera, os alimentos que você consome, tá? As proteínas, as gorduras, os carboidratos. Vamos supor que você foi almoçar. E à sua frente não está o seu prato? Então, a uma distância de 15 ou 20 centímetros do lado do seu coração, à sua frente, você projeta dentro dessa hemisfera os alimentos que estão no seu prato. E você percebe, né, quando você usa a sua percepção, a sua mente, o seu pensamento, para perceber que dentro dessa esfera, a sua alma direciona todos esses alimentos para o desenvolvimento eterno, para a interação dos produtos em um nível que essa informação dos elementos direciona tudo para a vida eterna, você e os alimentos. Você organiza toda a sua criação
toda a criação, inclusive aqueles alimentos, para a vida eterna do seu corpo físico. Então, a partir de agora, toda vez que você for almoçar, você imagina essa esfera com os produtos que você está consumindo ali, dentro dessa semi-esfera, tá? É uma esfera cortada assim, à sua frente. Você projeta ali dentro e imagina e encaminha tudo, o seu corpo físico, os alimentos, todo o seu entorno, para um impulso de desenvolvimento eterno. Isso vai harmonizar tudo que você está consumindo com o seu corpo físico. A harmonia entre o que você está consumindo e o seu corpo físico. Portanto, aqui também podemos considerar os elementos da ressurreição humana com base em uma série de produtos que são preferíveis. Por exemplo, se estamos falando sobre fortalecer e acelerar os sistemas de ressurreição dos que partiram, então, antes de tudo, no total, você precisa considerar leite, água e substâncias que tenham certos tons avermelhados. Ao combinar esses elementos, obtemos uma aceleração no processo de ressurreição. Aquele que está envolvido na ressurreição pode, portanto, usar o momento da ressurreição e controla o leite, a água ou, por exemplo, as ameixas ou cerejas, que têm uma tonalidade vermelha e aceleram o processo de ressurreição. Já a transferência de informações para a alma da pessoa ressuscitada é mais rápida e produtiva. É possível aprender tecnologias quando a pessoa ressuscitada, usando um número mínimo de produtos, pode restaurar rapidamente sua matéria física, organizando a conexão entre a matéria física manifestada e várias substâncias não manifestadas existentes no nível da informação. Ele aqui está sugerindo que você faça uma concentração com a finalidade de ressurreição, né, das pessoas, utilizando substâncias como leite, água e outras substâncias como ameixa, cereja, que têm uns tons avermelhados. A combinação desses elementos, desses três elementos, o leite, a água e qualquer outro alimento que tenha um tom avermelhado, a concentração sobre essa combinação de elementos oferece uma aceleração no processo de ressurreição. Então, quando você faz uma concentração contemplando esses três elementos e com a finalidade de ressurreição, você consegue realizar de forma mais rápida o processo de ressurreição. Uma pessoa desenvolvida começa a perceber isso e vê que a pessoa que está sendo ressuscitada, por exemplo, usando até mesmo os vapores de um produto lácteo, pode acelerar a ressurreição, lembrando-se da alma sobre o leite. Ao transmitir essa informação, a alma se lembra de muitos elementos da vida física. Quer dizer, a pessoa que você está ajudando a ressuscitar, ela continua possuindo a alma. A alma nunca, a alma nunca morre, nunca desaparece, mesmo que o corpo físico da pessoa tenha se decomposto. Mas quando você transmite isso através dessas três substâncias, a alma da pessoa resgata essa sensação de quando ela teve uma vida física. Ao transmitir essa informação, a alma se lembra de muitos elementos da vida física e o processo de ressurreição cresce rapidamente em termos de visualização dos ressuscitados no mundo físico comum. Do ponto de vista das tecnologias de eterno desenvolvimento, os produtos alimentícios têm um significado complexo, realizado principalmente na combinação de várias posições de controle e contato constante com os produtos. Portanto, eles também são um certo nível de treinamento para o desenvolvimento eterno. Ao estabelecer o sistema de desenvolvimento eterno na informação do consumo de alimentos, uma pessoa, antes de tudo, encontra tanto o benefício máximo
dos produtos para o estado atual de saúde, quanto ao gerenciamento de eventos futuros em termos de desenvolvimento eterno. E, ao mesmo tempo, implementa o treinamento de gerenciamento espiritual, no qual uma pessoa que organiza seu corpo no nível físico, inicialmente, passa para o nível de controle espiritual do corpo através de sua consciência. Qualquer elemento físico de desenvolvimento, o corpo físico de uma pessoa, de acordo com essa lógica, pode ser transformado em um sistema de desenvolvimento espiritual. O controle através da concentração do nível espiritual, através de um estado de consciência que o corpo pode organizar, por exemplo, como um consumo mínimo de alimentos, junto com a ausência de exaustão corporal. Na transição para tais técnicas espirituais de controle da matéria física no corpo humano, é necessário, antes de tudo, realizar o primeiro princípio da não exaustão, no qual uma pessoa deve ser completamente saudável. Se, com a diminuição da alimentação, o controle espiritual não atingiu o nível necessário, ou seja, a pessoa perde o peso corporal habitual correspondente à sua constituição, então o controle deve ser novamente levado ao consumo de mais comida. O que ele está falando é que você deve exercer o controle para o consumo mínimo de alimento, só o necessário para você se manter, porque vai passando gradualmente esse controle, essa necessidade de alimento físico para o controle espiritual, onde você vai comer se tiver vontade. Só que ele está falando que você só pode fazer isso se você conseguir manter o seu peso físico saudável. Se você não conseguir manter o seu peso físico saudável, não deve fazer isso. Você deve voltar a consumir alimentos para garantir a sua saúde. Ou seja, não faça nenhum controle, nenhum regime, não faça nada drástico por sua alimentação. Sempre procure aconselhamento médico e sempre procure manter o seu peso saudável. Nada de consumir o mínimo sem que isso seja saudável para você. Se acontecer isso, volte imediatamente a consumir normalmente a comida para manter o seu peso saudável. A transição para o controle espiritual dos processos biológicos é, antes de tudo, uma transição associada à capacidade de todas as pessoas de controlar o corpo físico às custas do controle espiritual. Portanto, deve-se sempre pensar em transferir esse conhecimento para outras pessoas. A partir do momento que você conseguiu fazer o controle do seu corpo, controle espiritual, né? Aí você passa esse conhecimento para outras pessoas. Mas, quando você consegue fazer isso, sempre mantendo sua saúde. Os indivíduos que podem fazer isso e melhorar si mesmos em termos de controle espiritual dos processos do corpo, respectivamente, podem ter certeza de que seu desenvolvimento eterno pode ser realmente justificado e infinito se todos souberem como fazer. As pessoas que estão capazes de nutrir seus corpos por um longo tempo, através do controle espiritual, com a ingestão mínima de alimentos, ou de todo, por exemplo, sem comer alimentos por um certo período, devem, antes de tudo, também estender o efeito de tal conhecimento a todos. Estender mentalmente, né? Espiritualmente. Não necessariamente você precisa sair por aí falando isso aos outros. Só quando você faz o controle, todos os dias, quando você fizer sua concentração, seu controle, você mentalmente passa esse conhecimento para todos. Os indivíduos que podem fazer isso e melhorar a si mesmo em termos de controle espiritual dos processos do corpo,
respectivamente, podem ter certeza de que seu desenvolvimento eterno pode ser realmente justificado e infinito se todos souberem como fazê-lo. Aqui está repetido, né? Usando alimentos, esse processo pode ser desenvolvido a tal ponto que, sem passar fome, é possível ter um conhecimento preciso e controle espiritual dos processos biológicos. Esse conhecimento também é um nível de reserva do corpo em qualquer situação. No futuro, quando toda a humanidade for capaz de se desenvolver dessa maneira, através da gestão espiritual, será mais fácil, consequentemente, implementar a estrutura do desenvolvimento eterno sem o fornecimento de produtos usuais para o século XXI. Ao mesmo tempo, o espírito transfere o controle para o nível de criação dos produtos que entram no corpo. E há a criação de elementos que são úteis para o corpo, que também podem ser consumidos na forma de um processo normal de consumo, como as pessoas fazem agora. Assim, o próximo nível de desenvolvimento é a criação de alimentos pelo espírito, através da concentração. E esse é também um dos elementos que é estabelecido no sistema de controle em concentrações numéricas. Todo o sistema de desenvolvimento futuro deve ser estabelecido em concentrações, uma vez que os produtos interagem com uma pessoa por um longo tempo, por exemplo, durante o dia. E em tempo infinito, você também precisa conhecer o mecanismo para reabastecer os alimentos, mesmo quando não há nenhum. A reprodução de produtos alimentícios por esforço físico e espiritual é a seguinte: ou os produtos aparecem por meio do gerenciamento de eventos, ou uma pessoa é capaz de criar um nível de informação que leva a uma substância material ou a um concentrado de informações, e, por assim dizer, substitui o produto alimentício em algum momento. Isso também é um certo nível de controle. Portanto, passando diretamente para a série numérica, é necessário ter em mente todo o complexo que está embutido nessas séries numéricas. O que ele está falando aqui, no futuro, nós poderemos criar os alimentos que nos farão bem, sem consumir nada, sem destruir nada. Então, nós criaremos, consumiremos e faremos a nutrição através de todo o processo espiritual, sem destruir nada na Terra, nem ninguém. E a gente, sempre que fizer a concentração para normalizar o nosso peso, vamos colocar isso como já realizado no futuro. Esse momento onde todos se manterão o corpo físico saudável através da criação de alimentos de forma espiritual, sem destruir nada na nossa realidade. Além disso, por capítulo, é o que ele está dizendo que no livro, né, ele vai dar sequências numéricas, e por capítulo há uma lista de produtos com uma concentração correspondente na formação da vida eterna usando os produtos alimentícios. Em seguida, na tabela, para cada capítulo, são registrados os detalhes dos produtos, com as concentrações numéricas correspondentes, a fim de alcançar a vida eterna através do uso de produtos alimentícios. Bem, eu espero que vocês tenham gostado, tenham achado interessante. Eu coloquei uma imagem assim, de uma pessoa ajudando a outra, porque é isso, né? Quando nós conseguimos isso, conseguimos a saúde, conseguimos normalizar o nosso peso, ficamos contentes e satisfeitos com o nosso corpo físico, nós expandimos essas informações para todos, como se essa pessoa está estendendo a mão e ajudando a outra, para que os outros também sintam essas satisfações de bem-estar e a vida eterna para todos. Muito obrigada, até o próximo vídeo.